Enfim, dê sua nota lá no nosso site arquitricolor.com.br. Mentira, arquitricolor.com. Começando, Rafael. Para mim, nota 5, Léo. Não foi muito exigido. Ok, que quando foi, não tem a culpa, é pênalti, um baita pênalti, inclusive, do John, que faz um bom campeonato brasileiro. Não teve culpa em nenhum dos lances, nota 5 para ele. Nota 5 para Hernan Crespo, para Rafael. É isso, não tem muito o que dizer, né? Até o gol, a culpa não foi dele, foi um gol de pênalti. Alan Franco. O Alan Franco, para mim, cara, não foi o principal dos culpados. A zaga como um todo faz uma partida abaixo quando você não consegue vencer a equipe do Red Bull Bragantino. Para mim também é uma nota 5 para Alan Franco. Nem fedeu, nem cheirou. Nada demais, não se destacou ofensivamente, não se destacou defensivamente, fez uma partida ok para um zagueiro. Vai para nota 5 porque o São Paulo perdeu o jogo, pô. É isso. Arboleda. O Arboleda, cara, você que é um grande fã de Robert Arboleda, ele não fez mais uma boa partida. O 2025 do Arboleda é de fato abaixo do que a gente já viu, que a gente sabe que ele pode entregar. Eu vou num 4,5 para o Arboleda, porque eu acho que ele não foi o ponto pior, ainda tem outro. Mas ele não foi o pior da nossa zaga, mas não fez uma boa partida também o Arboleda. É isso. Qual a nota, desculpa? 4,5, falei, eu esqueci de falar. 4,5. Nada contra Robert Arboleda. É que eu falo e continuo falando. Acho que o Arboleda está jogando 2025 no conforto. Isso me irrita muito. Até contra ele mesmo, né? Porque a gente sabe a qualidade que o Arboleda tem. Mas enfim, Sabino. Sabinão, cara, não gostei da partida do Sabino. Claro, ele tem um pouquinho mais de qualidade para sair jogando, mas é muito pesado, muito lento. Algumas jogadas, cara, ele desacelerava um pouco o ritmo do jogo. Eu vou numa nota 4,5 para ele também, o Léo. Hoje foi uma partida bem abaixo do Sabino, embora eu acho que ele, por incrível que pareça, esteja indo bem na sua passagem pelo São Paulo até aqui. Grata surpresa. Grata surpresa, porque é um jogador, uma aposta do São Paulo, né? E veio fazendo arroz com feijão muito bem feito. Mas eu acho também que às vezes ele é muito lento, às vezes ele cadencia muito o jogo. Tá na hora dele soltar um pouquinho mais a bola, um pouco mais rápido. Também concordo com você, acho que foi uma partida abaixo dele. Nota 4,5. Menino Mike. Puta, a partida do menino Mike hoje eu achei abaixo, viu? Abaixo do que ele já mostrou com a camisa do São Paulo. Para mim, ele tem... Cara, isso é que tem um torcedor xarope no chat, que eu tenho certeza, que vai, pô, você tá queimando o moleque. Não, tô só avaliando a partida dele. E não é porque ele foi mal hoje que eu não quero que ele continue sendo titular. Ele fez uma partida abaixo, ok? E acho que, porra, teve um lance acho que foi com o Vanderlan no segundo tempo, que eles se estranharam no finalzinho do primeiro tempo, e aí ele tenta dar a dividida, ele meio que perde a dividida, o Vanderlan cai, ele fica com a bola, tenta sair jogando, dá no pé do cara na intermediária. Ali, para mim, foi o retrato da partida do Mike, tanto que o Crespo, 2 minutos depois, tira ele. Ali eu falei, pô, a partida dele tá abaixo. Mas tem que ser o titular. Hoje, para mim, é uma nota 3,5. Para mim, eu achei abaixo a partida do Mike hoje. Eu concordo com você, eu até daria 3. E eu sou um dos maiores defensores de Cotia, mas não é porque eu defendo o Cotia que eu não vou analisar o jogador, né? E a gente analisa aqui a partida, a gente não analisa o antes, o depois, a gente analisa a partida do atleta. Eu acho que o Mike foi muito mal. Até vi uma estatística aqui, ele teve 19 perdas de posse de bola. Para um lateral, acho que isso é muito, cara. É muita coisa, É muita coisa, cara, muita coisa. Hoje ele fez uma partida bem abaixo, espero que ele continue tendo sequência. Acho que Cotia pode salvar o São Paulo aí a curto prazo, mas hoje não foi bem também. E você falou num ponto importante, é questão de maturidade, né? Algumas questões que envolvem um atleta que você sabe que está subindo da base profissional, e a maturidade só jogando para ele conseguir pegar essa maturidade. E a coisa mais normal, só para completar, a coisa mais normal do mundo ele oscilar. É um menino que está fazendo seus primeiros jogos como profissional. É extremamente normal ele ter ido mal hoje. E não tem que criticar, não tem que crucificar. A torcida, há alguns anos atrás, eu tinha um pé atrás, e inclusive algo que eu e meu pai, a gente sempre conversou muito, que a torcida de São Paulo, os moleques de Cotia subiam e faziam 3 jogos abaixo, nossa senhora, fudeu. Era muita queimação para cima. E perdia alguns talentos assim. Então,
Então, tem que ter paciência. O Mike é muito bom, muito promissor. Hoje fez uma partida abaixo, mas é completamente normal, Léo. Exatamente, concordo com você. Luiz Gustavo. Cara, o Luiz Gustavo, na limitação dele, ele fez uma partida boa. É um cara que, porra, já tem sua idade, ele tá voltando agora, ele, porra, tá adquirindo ritmo agora, ele tá voltando a ser o Luiz Gustavo, talvez, que a gente já viu como volante. Eu já falei aqui, e não vou mudar a minha opinião, acho que é muito difícil, mas eu não consigo mais ver o Luiz Gustavo como um volante como ele jogou hoje. Eu prefiro ele na zaga, acho que questão física, questão de saúde até, e idade para ele é melhor ele atuar atrás do que como volante, uma posição que exige muito fisicamente do jogador. Mas não foi uma partida tão ruim do Luiz Gustavo. A galera exagera porque o público sempre puxa para baixo, porque o São Paulo perdeu e, obviamente, não vai ter um nota 8 hoje no jogo do São Paulo. Por isso que, para mim, o Luiz Gustavo é um nota 5. Ele cumpriu o seu papel, ele erra um passe na intermediária aqui. Meu Deus do céu, mas, no geral, ele fez uma partida honesta com a camisa do São Paulo. Ele não aguenta o jogo inteiro, não aguenta o ritmo de um volante como o Pablo Maia aguenta, como o Marcos Antônio aguenta, e fez uma partida honesta, na minha opinião. Exato, a idade está batendo, 39 anos. Eu, sinceramente, colocaria o Arboleda no banco e deixaria o Luiz Gustavo na sobra, viu, Fê? Eu não É, eu, acho, eu não acho ruim, tá, Léo? Eu não acho ruim. Eu acho que tem que ser mais utilizado, inclusive. Se for renovar com ele, é para jogar com ele na zaga. Eu não acho a ideia nada ruim, viu, Léo? sim, e é um jogador muito inteligente, né? É aquele, no linguajar do futebol, a gente chama de nego velho, o cara que sabe o atalho e pode ser importante para o São Paulo, né? Embora a gente saiba que a idade está pesando muito ali para essa sequência do Luiz Gustavo no São Paulo. E eu sou a favor de remanejar aí realmente o São Paulo trazer novos atletas. Bobadilha. Bobadilha tá difícil, hein? Nossa senhora, os últimos jogos dele tá difícil. Tá bem abaixo. Eu sinto que, às vezes, quando ele joga sem o Marcos do lado, parece que a bola tá queimando no pé dele. Desde a eliminação para LDU, eu tô sentindo isso. Para mim, uma partida abaixo do Bobadilha poderia ter sido um pouquinho melhor. Claro, o esquema não foi também um esquema que favorece muito ele. Ele tinha algumas... às vezes, ficava muito sobrecarregado na parte de marcação, na parte de defesa, jogando só com o Luiz Gustavo do lado dele, que é um cara que a gente estava falando que não corre tanto, ele tinha que correr muitas vezes pelo Luiz Gustavo, isso atrapalhava um pouco a partida do Bobadilha, mas eu achei uma partida abaixo, poderia ter sido melhor, ele já mostrou mais coisa do que o Bobadilha de hoje já mostrou, por isso uma nota 4 para mim, para ele, Léo. Nota 4 para Bobadilha. Muito, assim, uma queda de rendimento exponencial. Eu até achei que o ano passado ele teve essa queda também, mas eu lembro que ele teve uma lesão e eu falei, cara, foi por conta disso. Então a gente começa a ver que o Bobadilha não é um jogador constante, isso me preocupa bastante. Lucas Moura. Cara, 45 minutos do Lucas que eu gostaria de ver mais. Ele jogando ali, o São Paulo jogou hoje com 3 na frente, né? E deu uma talvez apagada no futebol do Lucas. Eu fico feliz que o Lucas está aos poucos conseguindo retomar o ritmo de jogo, aos poucos conseguindo a gente ver um pouco mais do que é o Lucas Moura, de um cara que consegue dar aquele giro, consegue ir para cima, e isso me deixa feliz. Só que hoje o jogo do Lucas e como um todo do São Paulo foi abaixo. Eu não consigo atribuir, como o público atribui, para 2,5 para ele. Eu nunca vou. Cara, acho muito difícil quando o São Paulo tem um cara que é tão extra-classe, o cara ser o pior em campo. Acho que ele tenta mais do que os outros e por isso ele talvez erre mais do que o Luciano, do que o Ferreirinha. E eu acho que a partida dele, claro que não foi das melhores, mas não é nenhum absurdo a partida do Lucas. Para mim, nota 4,5 para ele, mas justamente por isso, o São Paulo perdeu o jogo, ele atuou por poucos minutos no primeiro tempo, talvez ele tenha sido o cara que mais tentou com a camisa do São Paulo. Exatamente, é um atleta que tenta muito, né? E a gente sabe que não está nas melhores das condições. Eu ainda acho que ele deveria operar esse joelho aí. É uma lesão muito complicada para quem não sabe. Ele teve uma lesão na cápsula do joelho direito, né? No momento do arranque, ele sofre muito por conta dessa lesão. E é um atleta que só precisa recuperar muito rápido, porque ele é o cara que vai decidir os jogos para nós. Foi assim durante sua passagem pelo São Paulo, mas esse ano também não consegue por conta das lesões. Aí 4,5 para o Lucas, não foi bem também no jogo de hoje. Enzo Dias.
Cara, pior em campo, né? Ele. Puta, eu gosto do Enzo. Quebra um galhaço, talvez seja melhor. Talvez faça uma temporada superior à do Wendel. Mas. E quebra um baita galho na lateral esquerda. Não diria nem quebra galho. É um jogador que disputa a posição com o Wendel. Mas fez um pênalti completamente idiota. Não precisava. Chega completamente afobado. E não é a primeira vez, tá? Eu acho que isso é muito, muito importante. Às vezes eu sinto o Enzo sentindo, e talvez por ser argentino, ter esse espírito de brigador e tudo mais, eu sinto ele um pouco afobado. E o pênalti dele foi completamente afobado. Ele atropela o cara do Bragantino, que não chegaria na bola, não ia conseguir chegar, e comete um pênalti infantil. Nota 1,5 para o Enzo pelo jogo de hoje. Acho que pode melhorar e vai melhorar, e já mostrou mais do que mostrou hoje. Mas essa questão, o pênalti, acho que joga muito contra ele, né, Léo? Ele teve 17 perdas de posse de bola, para um lateral também é muito complicado, e fez um pênalti completamente infantil, né? Tudo que o Lucas queria, ele fez. Então foi uma partida muito abaixo. Eu gosto muito do Enzo, eu acho que é um jogador guerreiro, um jogador agressivo, um jogador que tem um perfil que eu gosto, que tem que ter no São Paulo, mas hoje ele errou tudo que ele fez, e faz parte, né? Tem dias e dias, e hoje não foi o dia do Enzo. Luciano. Outro que é abaixo, né? O Luciano faz muita gente fala. O Gabriel até perguntou quando ele faz o 100º gol. Ele faz partidas de 8 ou 80. E quando o Luciano faz partidas de 8, puta que pariu, é o cara mais irritante dentro do campo. É o cara que você. Que o Luciano, ele muitas vezes quer arrancar o calção pela cabeça. E muitas vezes eu quero arrancar o calção pela minha cabeça quando eu tô tentando, quando eu tô vendo o Luciano no modo irritante. E eu acho que essa é a definição do jogo de hoje. Quando ele quer, cara, quando o Luciano quer, ele é muito, mas muito irritante. Nota 3 para ele. É quase todo jogo que ele é irritante, né? Por isso que a torcida ama e odeia ele. Mas o lance do calção é sempre muito bom, né? Ele pega o calção. É verdade. Meu Deus do céu. Luciano de 10 é a coisa mais irritante que você vai ver na sua vida no que diz respeito ao futebol, cara. Meu Deus do céu. Mas é isso, enfim. Ferreirinha. Fê? Ih, o Felipão travou. O Felipão travou, mas já já ele volta. Começar a falar de Ferreirinha, então. Pô, Ferreirinha acho que enganou Voltei, grande hein? parte. Voltou, voltou? Deu uma escorregada aqui, mas eu voltei. Eu ia começar falando do Ferreirinha, que eu acho que ele enganou grande parte da torcida, que ele fez uma baita partida contra o Flamengo, na minha opinião. Foi muito bem, não só pelo gol, mas comandou as principais ações ali de ataque do São Paulo. Hoje, no primeiro tempo, pode até que foi uma partida regular, mas no segundo tempo ele desapareceu. Outro jogador é que não tem uma constância, né, Fê? O Ferreirinha, acho que esse é o grande problema dele. Ele faz jogos de nota 8, de nota 9, e na mesma semana ele faz jogos de nota 2, nota 3. A gente já falou algumas vezes que ele tem uma implicância, talvez, acho que não, mas acho que o grande problema do Ferreirinha é que ele tem um problema sério na tomada de decisões. Ele faz a jogada correta e erra no último passe. Eu brinco que ele chuta quando tem que passar e ele passa quando tem que chutar. E talvez falte um pouquinho disso. Ele jogou afastado do gol, né? Ele jogou numa função parecida com a que ele vinha jogando. O jogo contra o Flamengo, ele faz outra função completamente diferente, jogando de ala e vai muito bem. Hoje foi uma partida abaixo do Ferreira. Como todo o time do São Paulo. Para mim, nota 3,5 para ele, Léo. Nota 3,5 para o Ferreirinha. E acho que o Ferreirinha, com essa linha de 3, Felipe, não sei você, mas ele não consegue ser o Ferreirinha, não consegue ter o melhor futebol que ele pode dar para o São Paulo. E eu gostei muito da posição dele, só que eu acho que o São Paulo fica, na visão do Crespo, muito ofensivo. Mas eu começaria a colocar ele como esse ala, esse ponta, porque ele é muito criativo, ele serve de desafogo, principalmente para a saída de bola do Crespo. Gonzalo Tapia entrou no lugar do Lucas, né, no segundo tempo. O Tap é a definição do que ele foi no jogo de hoje. Ele lutou. Ele entrou para lutar, para buscar bola, para tentar ganhar dos zagueiros na força de vontade, na trombada, jogar a cabeça para cima, pingar a bola, ele tentar
fazer alguma coisa. E nada, não passa disso, mas é um jogador que a gente vê que briga, que se esforça, que tá querendo tá ali. Para mim é uma nota 5,5 pro Tapia, acho que foi um dos poucos que se salvou nesse jogo, porque, cara, você não espera nada brilhante do Tapia, mas você espera que ele vá lutar, e isso ele faz e fez mais uma vez. Gostei, é forte, né? Mas foi boa a partida do Tapia. Foi boa a partida do Tapia, e vamos ser sinceros, né? Das contratações de meio de ano que vieram, por enquanto é uma das melhores, porque é um jogador que você não espera nada, mas ele briga por cada palmo de terra do campo. Então, é a vontade que a gente fala, é o ímpeto, e ele não escolhe jogo, tá? Diferente de outros jogadores do elenco, se é contra o CRB, Copa do Brasil, ou se é contra a final da Copa do Brasil com o Flamengo, ele vai jogar da mesma maneira. Eu gosto muito do Tapia por conta desse ímpeto dele. Aí chegamos, né? Mailton. Cara, é difícil, né? O, Ma... o Mailton, eu acho que o lance que retratou o jogo do São Paulo foi uma falta no segundo tempo, que o Mailton tá na intermediária, tem 2 jogadores na barreira, o time inteiro do São Paulo dentro da área, e ele dá uma porrada no cara da barreira. Ele explode a barreira, tendo 2 caras e o time inteiro dentro da área. Ali, para mim, eu falei, meu Deus, essa é a definição do jogo do São Paulo. Muito abaixo, muito abaixo. O Mailton errou tudo que tentou hoje. Hoje ele errou tudo que ele tentou. Ele errou cruzamento, ele errou finalização, ele errou a falta que ele tentou bater, ele errou tudo. É outro, se esforça pra caramba, cara, mas eu acho que o esforço dele não tá com. Não, a bola que sobra no pé do Tapia, que ele briga, que ele tromba, ela não sobra no pé do Mailton, ela é lateral pro outro time. E acho que esse é o grande ponto de diferença dos dois. O Mailton também tem um problema sério na tomada de decisão. É sério o problema dele. É. Os chutes aleatórios dele são revoltantes. É muito irritante. Os cruzamentos errados são muito irritantes. Acho que, cara, se ele trabalhar certinho, tinha que chegar alguém e falar, Mailton, esquece finalização. Vamos trabalhar certinho, ser lateral, lá, treina esse cruzamento, treina recompor a marcação, e aí depois a gente pensa em finalizar. Faz o simples bem feito. Partida bem abaixo do Mailton, e acho que foi um dos que mais irritou, tirando um que a gente já vai falar dele. Nota 2 para o Mailton. Nota 2 para o Mailton. O Mailton, eu até brinquei no nosso grupo lá, né, Fê? Falei, chutes ocasionais de Mailton, né? É isso Aleatórios mesmo. de Mailton. O que, assim, ele tem um bom chute se você analisar, mas ele coloca tanto efeito na bola que até quem vai tentar cabecear, por exemplo, quando ele cruza, não consegue. E ele tenta fazer esse chute com efeito simplesmente em todo momento do jogo. Tem que alguém chegar e falar, Mailton, vamos lá. Primeiro, você é um Mailton, ok? Segundo, você está no São Paulo Futebol Clube. Terceiro, esses chutes que você dava na Série B, com todo respeito à Série B, que rebatia na zaga, sobrava, às vezes entrava, ok. Aqui é Série A, é outro patamar de jogo, outro patamar de jogador. Eu acho que se ele fizer um arroz com feijão, se alguém der esse choque de realidade nele, ele vai ser um jogador útil para o São Paulo, tá? Muito mais útil que o Igor Vinícius, na minha opinião. Mas não dá, não dá. Hoje foi uma partida assim para ele realmente repensar tomadas de decisão. É lateral, básico, arroz com feijão. Muito melhor do que feito, bica de um lado, bica de outro. Parece quando estou no Ineleven com o Roberto Carlos, que eu queria chutar de todo lugar do campo e era gol. Mas era o Roberto Carlos, né? Enfim, Mailton, é isso. Eu acho que vai ajudar muito São Paulo se você fizer arroz com feijão. Alisson. O Alisson, para mim, é uma nota 5, cara. Não teve muito tempo para mostrar. Cumpre bem a função, cumpre bem seu papel. Não foi determinante em nenhuma jogada, mas também não foi determinante em nenhum erro crasso. Para mim, nota 5 para o Alisson. Nota 5 para o Alisson. E aí chegamos nele, né? O homem do Nossa jogo. Senhora. O homem dos 7 gols em 3 anos. Emiliano Rigoni. Léo, o que mais me irrita é a cara de morto. Aquele cara que não tem o senso algum de urgência, sabe? Que ele entra no time. O Rigoni, ele entra em campo quando o time tá perdendo com uma cara. Essa mesma cara é quando o time tá ganhando, é quando o time tá tomando um vareio, é quando o São Paulo tá dando um vareio, é quando o São Paulo precisa vencer, é quando o São Paulo tá jogando um jogo indiferente. E o pior,
é a mesma cara em uma partida de Libertadores, uma eliminatória de Libertadores. Ele talvez seja um dos poucos casos de argentino sem o sangue argentino. Ele não tem o brilho do argentino, sabe? Aquele cara que luta até o final. Puta, cara, que partida irritante, cara. O primeiro lance dele, vão achar que é implicância. Tu tava conversando, quando o Rigoni entrou, eu mandei no nosso grupo, mandei em alguns outros. Rigoni entra, sai minha vontade de viver. E aí, eu falei, pô, vou aqui assistir, né, cara? O cara tá jogando, vai que ele faz um gol. Ele entrou, o primeiro lance, você pode pesquisar depois. O primeiro lance de Emiliano Rigoni foi um passo para trás que ele erra. Ele dá no pé do Uhum. adversário. Eu falei, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, esse cara quer me deixar louco. Cara, ele não tem brilho, ele não tem. Puta, parece que tá com sangue de barata, parece que não tá nem aí pra nada, parece que. Puta, é mais um jogo aqui, beleza. Vou aqui jogar e beleza. Nota 2 pra ele. Só não vai ficar com a pior nota porque o Enzo Dias fez o pênalti que deu a vitória pros caras. Cara, o Rigoni, a culpa não é dele, velho. De verdade, a culpa não é do Rigoni. A gente que tá questionando, mas a culpa é de quem trouxe. Quem viu os números do Rigoni, quem sabe quem é. E, Felipe, o que mais me irrita no São Paulo, e aí a gente começa a olhar algumas situações e a gente não é bobo, a gente sabe o que acontece nos bastidores do futebol, e a gente sabe talvez o porquê que algumas coisas aconteçam, não só com o Rigoni, mas enfim, isso é um papo para depois. Cara, os números não agregam ele a chegar no São Paulo hoje. E ele jogou no São Paulo. E ele jogou no São Paulo durante um mês e meio e depois não jogou nada. Tanto que não jogou nada que saiu meio que tipo assim, nossa, nos livramos de Emiliano Rigoni. E ele volta com uma esperança de ser um cara que pode substituir a lesão do André, que era até então o artilheiro da temporada. É tão absurda a contratação do Rigoni, é tão absurda que acaba não sendo absurda. É. É sério, sabe aquela coisa que, tipo, é, o assalto no Louvre. Os caras meteram o louco, pegaram um guindaste, entraram pela janela e assaltaram a coroa da joia da realeza francesa. Mano, era tão inesperado que os caras fizeram uma coisa tão básica, não foi um plano perfeito. Então, talvez assim, de fato, quem que imaginaria o Rigoni agora? Então os caras pensaram assim, que contratou. Mano, vou meter o louco, vai que ele tem um mês e meio que ele teve com o Crespo em 2020 e salva o São Paulo e o São Paulo vai para a final da Libertadores. Cara, talvez seja isso, tá? Sabe? Talvez seja. Mas a estratégia não deu certo. E, obviamente, que eu estou fazendo uma sátira, que eu estou brincando, para falar que é uma contratação, para mim, a pior contratação, uma das piores contratações da história do São Paulo, por tudo que envolve o Rigoni. Eu não vejo a hora desse ano acabar para o São Paulo não renovar o contrato, porque a meta não será batida. E eu digo mais, Felipe, se esses caras renovarem com o Rigoni, Nossa aí senhora. você pode realmente fazer uma operação aí bem forte em fiscalização, porque, cara, é para fechar o clube, de verdade, é escândalo. Nada contra o Rigoni, pelo amor de Deus, eu nem conheço o Rigoni, não é a pessoa do Rigoni. Colocaram o Rigoni nessa situação, né? Mas, assim, cara, não dá, não dá. É inquestionável, e não digo pela qualidade técnica, porque o São Paulo teve jogadores, né, Fê, na história recente, piores tecnicamente que o Rigoni, apesar dos números serem Nesse, muito ruins. nesse elenco Mas, tem piores. Nesse elenco nesse tem piores. elenco, exato, mas pelo que ele veio, pelo status que ele veio, pelo que ele ganha, 500 picanha, meu amigo, que é o que dizem aí nos bastidores, né, supostamente, não dá, né, Felipão? Enfim, é complicado. Para a gente finalizar aqui, Hernan Crespo. Pelo jogo, nota 5. Pela coletiva, nota 8. Uma média da 6,5 para ele. Concordo muito com você, concordo muito com você. Então, nota 6,5, baita coletiva, um jogo, né, mais do mesmo ali. O que me irrita muito no Crespo é que ele não se abdica da linha de 3, não entendo isso, porque no Al Hilal ele jogava com a linha de 4, algumas vezes precisou usar a linha de 3, mas eu não entendo porque ele é muito redutivo à questão da linha de 3. Óbvio que com a linha de 3 você pode ser ofensivo, você pode ser defensivo, mas em alguns momentos eu acho que o São Paulo poderia, no próprio jogo, tirar, se abdicar mais desse zagueiro, não só quando está perdendo, como foi hoje. Às vezes lá do primeiro para o segundo tempo, que o São Paulo estava mal já no primeiro tempo, pô, tira um zagueiro,
coloca um ponta, traz um Ferreirinha para ala, faz um 1-1, enfim, mas é isso. De resto, para mim, o Hernan Crespo vem sendo uma das grandes surpresas positivas da temporada. Felipão. Bom, demos as notas, lembrando que você que está assistindo a gente também pode dar suas notas, vai lá no site arquitricolor.com e vai na aba Dê Sua Nota e dê a sua nota. Se você não concorda com nada do que a gente falou, você tem esse direito de ir lá e não concordar e dar a sua nota também.